Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre impedimento e suspeição no Código de Processo Civil. Nesta aula, nós estudaremos mais algumas hipóteses de suspeição, em específico, os incisos 2º a 4º do artigo 145. Como de costume, nós vamos aqui ler o dispositivo legal, em específico aqui, repito, incisos 2º, 3º e 4º. Aqui diz que há suspeição do juiz que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa, antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa, ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio. Também há suspeição do juiz, quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro, ou de parentes destes, em linha reta, até o 3º grau, inclusive. E por fim, inciso 4º, interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Então, nós verificamos aqui que nós temos 3 hipóteses, 3 incisos que tratam de suspeição, e em específico, nesse inciso 2º aqui, olha, nós temos 3 hipóteses nele. Então, nós temos aqui 3 hipóteses no inciso 2º, mais uma no inciso 3º, mais uma no inciso 4º. Legal, vamos então analisar cada uma delas. A primeira hipótese aqui de suspeição é do juiz que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo. Veja que, obviamente, há indício de parcialidade caso o juiz receba agrados de pessoas interessadas no processo que ele mesmo julgará. É natural. Se o juiz for presenteado pela pessoa que ele vai julgar, há claramente um indício de parcialidade. Um detalhe importante que a lei traz aqui é essa expressão final, olha, antes ou depois de iniciado o processo. Portanto, não importa quando o presente foi recebido. Então, mesmo que o presente seja recebido antes da instauração do processo, do início do processo, o juiz, ele se encontra ali suspeito para julgar aquela causa, ok? Então, o primeiro caso é esse aqui de receber presentes. Vamos agora para a segunda hipótese aqui, dentro do inciso 2º, de suspeição do juiz. É suspeito o juiz que faz o quê? Que aconselha alguma das partes acerca do objeto da causa. Isso é natural, né? Se o juiz aconselha uma das partes do processo sobre o mérito da causa, é natural eu concluir que ele não vai ter a aparência de imparcialidade que é exigida de todos os magistrados, havendo aqui uma clara suspeita de parcialidade caso ele julgue o processo. É natural. Se o juiz fica dando conselhos para uma das partes sobre o processo que ele vai julgar, eu não vou esperar aqui que a solução dele vá ser a mais justa necessariamente possível. Eu não vou esperar que ele vai ter uma equidistância de todas as partes. É natural que não. Se o juiz ficar aconselhando uma das partes, é porque ele tem aqui uma propensão de beneficiar essa parte. Isso aí é inadmissível, então o juiz, nesse caso, ele seria suspeito. E agora, o terceiro caso é o caso do juiz que subministra meios para atender às despesas do litígio. Ora, um juiz que banca financeiramente o processo, claramente, não é equidistante da matéria que está sob julgamento. Ele não é equidistante, é natural. Ele vai ter uma propensão de julgar em benefício de uma ou da outra parte, se ele ficar subministrando meios para atender às despesas do litígio. Então, aqui a gente vê, olha, se a gente for separar aqui algumas palavras-chave, nós podemos separar a questão aqui dos presentes, podemos separar também a questão do conselho,
né, de aconselhar. E, por fim, nesse último caso, nós podemos destacar aqui, olha, a questão das despesas do litígio, né? Ele arca com essas despesas, ele subministra meios para atender essas despesas. Nesse caso, o juiz ele é suspeito, ok? Vamos lá, agora o inciso 3º. A suspeição do juiz quando qualquer das partes for o quê? Sua credora ou sua devedora. Ora, não há equidistância entre o juiz e as partes se uma dessas partes é credora ou devedora do juiz. Ele tem uma proximidade maior com uma dessas partes. Então, verifica aqui que justamente a essência da suspeição é essa. A essência da suspeição é o quê? Ela é caracterizada justamente por causa de um vínculo subjetivo com a causa. Vou até destacar aqui com outra cor, olha. É um vínculo subjetivo com a causa. E o que é um vínculo subjetivo com a causa? Um vínculo subjetivo com a causa é um vínculo com uma das partes do processo. Isso é a suspeição, né? E então aqui o juiz ele tem esse vínculo subjetivo porque uma das partes ou é sua credora ou é sua devedora. E se ele for credor ou devedor dessa parte do processo, eu não vou poder esperar dele, né? Ele não vai me trazer a aparência de imparcialidade que eu exijo para um juiz que vai conduzir o processo. Eu não vou ter essa aparência de imparcialidade. Então, diante disso, esse magistrado ele é suspeito. E uma questão aqui interessante, tá? Que é importante ressaltar, nessa parte final aqui que eu coloquei em laranja para vocês, vejam que nessa expressão de seu cônjuge, companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o 3º grau inclusive, achei interessante destacar aqui para vocês que, nesse caso, não foi mencionada a expressão na linha colateral também, tá? Não foi feita essa menção. Se vocês forem nas aulas anteriores, vocês vão ver que em incisos anteriores, né, em dispositivos anteriores, havia a menção também na linha colateral. E aqui não foi feita essa menção. Por fim, aqui, vamos para o último caso de suspeição do juiz, que é o juiz interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Esse inciso aqui ele é bem interessante porque ele é um inciso muito amplo, né? Se a gente pegar o inciso anterior, por exemplo, vou voltar nele aqui só para exemplificar. Veja que um juiz credor ou devedor, naturalmente, é um juiz interessado de alguma forma, né? Imagina, ele vai julgar ali, ele não quer desagradar aquela pessoa, ou eventualmente ele tem um crédito a receber, mas a pessoa precisa de dinheiro e a pessoa está buscando dinheiro ali no processo, de alguma forma ou de outra, esse juiz está interessado, ainda que indiretamente, nesse processo. E nesse caso aqui, né, desse inciso 3º, a gente vê que foi prevista uma situação de interesse muito expressa, que é o de ser credor ou devedor. Agora, aqui no inciso 4º, a expressão é muito mais vaga. Não foi feita uma discriminação de qual interesse está em jogo. Não, o legislador, na verdade, ele optou pela utilização de uma expressão vaga. Olha, ele é interessado. E fazendo assim, o legislador ele acaba dando maior elasticidade ao instituto da suspeição, garantindo que qualquer indício real de parcialidade possa ser impugnado como suspeição. Então, nós percebemos aqui nesse inciso 4º que qualquer tipo de prova ali que o juiz é interessado no julgamento do processo já é suficiente para levar a uma suspeição do magistrado. Veja que a expressão aqui foi vaga, foi ampla, justamente ela é ampla para garantir que o instituto não fique engessado. Nós sabemos que ser credor ou ser devedor é ter um interesse, ainda que indireto, no processo. Mas lá no inciso 3º,
foram utilizadas ali expressões um pouco mais fechadas. Já aqui no inciso 4º, é utilizada uma expressão ampla para garantir justamente aí a possibilidade das partes impugnarem, se for o caso, o magistrado, que tenha qualquer tipo de interesse no julgamento do processo em favor de qualquer das partes, ok? E para encerrar, eu faço aqui a leitura dessa letra B, só para frisar mais uma vez, né? Eu coloquei no slide anterior, mas eu friso mais uma vez, pessoal. A suspeição ela é caracterizada justamente por esse vínculo subjetivo com a causa. O que é um vínculo subjetivo? É um vínculo com uma das partes do processo. E é justamente o que nós vemos nesse inciso 4º, olha, porque nesse inciso 4º está sendo dito que ele tem interesse no julgamento do processo em favor de qualquer das partes, ok? Então ele tem um vínculo subjetivo, porque ele tem interesse em relação a qualquer das partes. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês estejam gostando também do curso e do canal. Não deixem de curtir os vídeos, se inscreverem e comentarem, tá bom? Até o próximo vídeo.